Seja muito bem-vindo ao podcast da Governança Familiar e hoje com um episódio super interessante falando sobre negócios em família, a estratégia da governança familiar dentro dessas empresas espetaculares, as empresas familiares. Sabe você que 7 em cada 10 empresas familiares não passam da primeira para a segunda geração. Por que isso acontece? Em razão das dificuldades de fazer o processo de sucessão, né? Você já deve conhecer, já deve ter passado por isso, né? Ou ter notícia de algum conhecido, algum amigo que já passou por isso, né? E hoje, muito alegre, né? Estou recebendo um amigo, né? Um CEO de uma empresa familiar, já na segunda geração, Inácio Martins Filho, né? Do grupo Repel-Repilube. Inácio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Geraldo, ao convite aí que você me fez. É uma oportunidade de poder colaborar com você, com o público que te acompanha, que gosta do seu trabalho e que, com certeza, a gente, de alguma forma aqui, conseguindo contribuir, tenho certeza que o seu público estará caminhando nessa direção de estruturar os seus patrimônios, aquilo que a família, que o patriarca construiu. Top, Inácio. Inácio, mas antes de mais nada, cara, eu queria entender um pouquinho da história do grupo Repel-Repilube. Você é segunda geração, você tem lá os seus sócios, suas irmãs. Conta um pouquinho para nós. Pois é, Geraldo, esse tema ele é um tema tão importante e é satisfatório aí a te acompanhar. Eu também acompanho você, te sigo, porque é um tema que pouco abordado, de um modo geral. Nós temos o nosso país ele é gerido ele acontece pelas empresas privadas, dentro das suas proporções de tamanho, mas isso não é tratado. Muitas vezes nem dentro de casa, não vem do patriarca, do fundador, esse importante tema. E meu caso, é um caso desse, né? Eu vim de um pai que saiu da roça junto com meus tios, foram caminhoneiros, iniciaram sua vida, construíram um patrimônio, cresceram, mas não planejaram, não abordaram esse tema. E diante desse não feito, vivi e presenciei muitos danos, muitas perdas de relacionamentos entre família, entre familiares, né? E perdeu-se muito patrimônio por não estruturar e abordar esse tema. Então, vivi e estarei aqui com vocês compartilhando essa experiência, um pouquinho dela, para explicar para o público entender a importância desse tema. Pois é, Inácio. Cara, você abordou um assunto de extrema importância e eu queria, porque, veja, as empresas familiares representam hoje mais de 90% de todos os negócios existentes no Brasil, né? O que são empresas familiares? Aquela que você identifica um dono. Sim. Eu chego lá no grupo Repel-Repilube, eu identifico, né, quem são os sócios, quem são lá os 3 sócios, né, quem manda na empresa, quem domina, enfim. E ali é o perfil da empresa familiar. Inácio, a sucessão em empresas familiares é um desafio, né? Você já passou por isso, você sabe disso, etc. Queria que você compartilhasse com a gente um pouco da sua experiência, do seu desafio, que foi essa passagem da primeira para a segunda geração lá no grupo Repel-Repilube. Pois é, Geraldo. Eu vivi isso, né? Vai ser muito bom poder compartilhar aqui com você. Por quê? Porque eu, minhas irmãs, meus primos vivemos isso. E a falta desse planejamento vinda dos fundadores, no caso do meu pai, do meu tio, ela gerou um impacto muito grande. Porque lá na primeira geração eram 2 donos. 2 donos. Que eram 2 irmãos. 2 irmãos. Que tinham 3 filhos do lado de cá e 3 do lado de lá. Eram 6 empresas e cada um tomava ali conta de 3 empresas. E nunca se abordou o tema sucessão familiar, profissionalismo, governança, temas tão importantes. Nunca tinha ouvido falar isso, estando com eles presentes aqui em vida. Uhum. Então, na falta deles, isso piorou demais, isso piorou muito, aflorou muito, porque quem não está vivendo um negócio é muito influenciado externamente.
Então os filhos são influenciados externamente, né? Viúva. E quando a falta do fundador acontece de uma hora para outra, essa intervenção externa, ela acontece, ela bloqueia, ela trava, além do custo de se pagar um inventário. Aliás, o inventário é caríssimo no Brasil. Caríssimo, né? E então eu fiz essa transição que foi um trauma para mim, para minhas irmãs, para meus primos, vivi. E eu hoje estou aqui para contribuir com você, com esse tema tão importante, para evitar que pessoas... Nós perdemos muito patrimônio com isso. Nós tivemos muitos bloqueios patrimoniais, discussões por mais de 15 anos, sem poder ninguém desfrutar de um ativo, de algum valor que era muito importante para a continuidade também até do negócio. Tanto continuidade das necessidades pessoais de cada um, como da empresa. Isso travou os negócios. Inácio, engraçado que eu sempre digo aqui, eu falo para você, que é dono de empresa familiar, você não escolheu nem o irmão que você tem, né? Deus quis assim, eu acredito. E aí, de repente, você é irmão e, de repente, você vira sócio desse irmão. A empresa familiar é uma sociedade de sócios que não se escolheram. E aí, na segunda geração, no caso aqui do Grupo Repel Repilub, que, né, o meu convidado está relatando, 2 sócios, 2 irmãos que tinham os filhos, a segunda geração, e esses filhos, infelizmente, acontece a questão do conflito. Como não se preparou aquela sucessão, o que aconteceu? O negócio entrou em dificuldade, despesas de inventário e, infelizmente, conflitos. Muitos conflitos. E tudo isso pode ser minimizado de forma consistente. É possível fazer isso. Você vê empresas que estão avançadas em grandes companhias, na falta do fundador ou na falta daquele CEO que é membro da família, que representa, que tem veia para o negócio, a empresa continua normalmente. Por quê? Porque ela tem já uma estruturação de governança feita há muito tempo, muito bem desenhada, com as regras as regras claras, muito bem tratadas ali. Então você sai da questão emocional, da questão do pessoal, e a empresa continua. E muitas vezes a empresa é aquela que sustenta as famílias. É importante estruturar isso, Geraldo, para blindar aquilo que é o maior patrimônio das famílias. É o ativo que sustenta. A família vive daquilo. Vive daquilo. E essa empresa, ela é a maior prejudicada quando isso não é construído, quando essa governança não é tratada. Inácio, e a sucessão, assim, eu vejo assim também, e eu acredito que você deve ter esse problema aí, a gente não trata desse assunto porque... eu lembro quando eu fui fazer, Inácio, lá na minha casa, que minha mãe me falou, Geraldo, eu estou viva, não vou tratar desse assunto, porque na concepção da minha mãe, aquilo atraía a morte. Uhum. E aí, de repente, um dia nós não mais estaremos aqui, é claro, mas não me procure antes dos 100 anos, tá? Eu vou ver muito, cara, muito. E aí surge, né, esse inferno, esse desafio, esse problema que é o tal de inventário. E esse negócio não acaba não, cara, você já notou? Não acaba não. Como eu mencionei aqui agora há pouco, nós vivemos aí quase 17 anos em discussão, né, de inventário, com ativos parados, sem poder ser comercializados, vendidos, ativos que fazia sentido ser vendidos para ser colocado no negócio, impulsionar o negócio ou dividir entre as partes. E a falta disso prejudicou muito as famílias. Então, gente, nós estamos aqui para orientar vocês, contribuir com vocês. É necessário entender que é necessidade. O fundador, ele teve um know-how de fazer e levantar esse negócio, fundar. Mas se não tratar desse tema, que às vezes incomoda principalmente o próprio fundador, o negócio vai acabar. E eu tenho certeza que não é desejo de ninguém, muito menos desse próprio fundador. Então tem sim, apesar do incômodo, Geraldo, de tratar, abrir a mente, entender que faz sentido e que tem que ser tratado de fato.
Olha, Inácio, e dinheiro não tolera desaforo, né, cara? Não. Dinheiro não tolera desaforo. Eu fico imaginando, além de um custo alto da sucessão, e a sucessão, Inácio, nós estamos fazendo esse bate-papo nosso aqui em janeiro de 2024. Em dezembro de 23 foi aprovada uma reforma tributária e o ITCD, que é o imposto de sucessão, imposto de herança, ele tornou-se progressivo, aumentou, né? Então ele pode chegar a 8%, só o ITCD. Além, é claro, gente, no processo de inventário, você não gasta só com ITCD, você gasta com sem dúvida, advogados, né? A sua própria energia que você... A emoção, né? A emoção que você vivencia isso, né? Isso é terrível. E aí, Inácio, quando você faz isso, né? E eu acredito que você, né? Acredito não, tenho certeza, eu conheço a sua realidade. Você passou por isso, tipo assim, ó, eu não quero que os meus filhos, né, os meus sucessores, passem por aquilo que eu passei, por aquilo que você passou. Né? Sem dúvida. O Geraldo, eu gostaria que a gente esclarecesse aqui para o pessoal que tá nos ouvindo, eu tenho certeza que muitos também têm essa dúvida, compartilhar aqui com o seu público a diferença entre o protocolo familiar e esse acordo de acionista. Como é que isso pode enriquecer, contribuir, que você explicasse para o público essa diferença para que eles podendo caminhar nessas tratativas com você? Cara, olha, Inácio, faz muito sentido a sua dúvida, né? Porque a gente fala muito, né, aqui em acordo de acionista ou acordo de cotista, se for uma limitada, ou protocolo familiar. Como isso se difere? O protocolo familiar, como o próprio nome sugere, é um combinado dentro da família, que pode ou não ser sócio. Normalmente são sócios, mas não estão no negócio. Você tem empresas familiares em que o irmão é sócio, mas não é operante, não está todo dia na empresa, etc. Às vezes ele é um médico, por exemplo, um engenheiro, etc. Mas ele é sócio da empresa, mas não está dentro da empresa. Então é super recomendável que você... Ali envolve questões societárias, porque tem empresa, e existem também as questões familiares. Ok? Isso é o protocolo familiar. O acordo de cotista, o acordo de acionista, ele é utilizado, Inácio, para sócios não familiares. Imaginemos, nós dois não somos parentes, nós temos uma empresa, nós dois não vamos fazer um protocolo familiar, nós vamos fazer um acordo de acionistas. Verdade. Se a empresa for uma SA, um acordo de cotista. Porque a nossa relação ali é exclusivamente societária, ok? Mas, Inácio, e aí você aborda um tema interessante, que diz respeito à profissionalização. As empresas, eu vejo muito bem lá no grupo Repel Repilub, né? Parabéns a você, parabéns às suas irmãs, vocês são muito profissionais, né? Eu vejo isso, eu tenho maior satisfação. Às vezes, né, eu viajando, eu vejo uma foto de uma carreta da Repel. Ou passa por uma. Eu passo por uma e eu tiro foto e mando para você. Né? Eu falo assim, tô de olho, hein, cara, tô de olho. Né? Tô de olho. Eu fico numa satisfação, porque eu quero, Inácio, eu quero que as empresas cresçam, você sabe? Assim, eu fico com o maior orgulho, a maior satisfação em ver, né? Não só a Repel, mas tantas outras empresas que a gente colabora. Nosso país precisa disso, né? Precisa disso. Precisamos de empresa que se desenvolva, que tenha capacidade de gestão, que as pessoas se desenvolvam na mentalidade de gestão, porque isso é o que nos move. E na questão tanto do agro quanto no próprio meu negócio, que é o transporte, a revenda de combustível através da Repelub Combustíveis, nós temos que estar num processo constantemente. Quando você menciona para mim, né, que a gente está profissional, nós fizemos o processo de governança, sim, entre eu e minhas irmãs, a fim de evitar futuros conflitos, minimizar isso ao máximo possível. Isso tem um tempo, tem um processo, ele inicia, ele tem a sua maturação, né? Ele tem que haver tem que ter o start, tem que ter o dia do start. Tem que colocar o pé na água. Tem que pôr o pé na água. Tem que começar. E ele a partir daquele momento, daquela estruturação, aquilo se desenvolve, tem um tempo para aquilo acontecer, é necessário que faça. E nós estamos já desenvolvidos, né? Já temos 2 anos que nós startamos o modelo,
estamos seguindo e temos ainda um bom trabalho, profissionalizar, entender que nós precisamos também trazer pessoas, compor com pessoas de mercado. É outra dificuldade que às vezes a empresa familiar tem, fazer esse blend, essa mistura, trazer gente do mercado com o filho, o pessoal da segunda geração, fazer essa... Para quê? Para que a empresa tenha continuidade sadia. E a vinda desses profissionais, eles vêm com uma certa independência, né, Inácio? Porque eles vão falar aquilo que acham ser justo, acham ser o correto, seu ponto de vista profissional. E às vezes, por exemplo, a sua irmã já conhece você desde pequenininho, enfim, ela já sabe o seu jeito, né? O seu jeitão, e você conhece o jeitão dela. E às vezes você não pode falar determinadas coisas, porque ainda que você fale como melhor do propósito, em razão do passado que a gente tem, eu por exemplo... Da emoção. Eu brigava demais com as minhas irmãs. Adoro minhas irmãs, amo minhas irmãs, mas brigava demais com elas. E hoje eu sou sócio delas. É isso aí. E isso acontece em toda a família. É difícil você falar, até aquelas que não têm sociedade, e acontece, todos os irmãos na fase de criança, adolescentes, discutiam e brigavam. Agora imagina também sendo sócio, né? Faz com mentalidade diferente, influências diferentes, crenças diferentes. E a empresa, ela precisa cada dia mais entender que se ela quer ter um futuro vigoroso, ela precisa ir entendendo ali competências, se desenvolver, as pessoas precisam estar se desenvolvendo sim, com ajudas profissionais, né, nas áreas, mas é importantíssimo compor com profissionais capacitados. Esses profissionais, gente, muitas das vezes, eles, quando têm verdadeira competência, eles requerem liberdade também para agir. E essa liberdade, quando você traz alguém de mercado e não é dada, essa pessoa não permanece. Porque se ele também entra para ter que pedir bênção para o sócio A, para o filho B, para o filho C, ele não fica ali. Ele sabe da competência que tem, ele sabe dos resultados que ele já gerou, por onde ele passou, não fica. Então, peraí, se você precisa de um profissional de mercado para compor o seu negócio, tecnicamente, para tratar indicadores, tratar oportunidades que existem ali, né, de ineficiência dentro da empresa, esses herdeiros, ele precisa de entender que ele precisa criar também internamente um modelo de gestão aonde aquele profissionais traz ele para tratar áreas que têm oportunidade, mas com liberdade, através de um CEO, de alguém da família, um membro da família que tem expertise para o negócio. Para quê? Para não perder a cultura da empresa também. E tem ali uma cultura que ela tem que ser conciliada. Essa eficiência que muitas vezes vem do mercado com uma cultura que é ali da família, que também deu certo. Então, quando você consegue fazer esse blend bem feito, o negócio cresce, às vezes se multiplica e triplica de tamanho. Inácio, e o negócio, você toca num assunto muito interessante, que essa profissionalização, ela não é só da empresa e só da família, mas principalmente para o mercado. Que quando você sai no mercado, e você sempre está no mercado como empresa, comprando, vendendo, enfim, negociando com instituição financeira. Quando você, dono da empresa familiar, mostra, né, para o seu stakeholder, para o seu fornecedor, que a sua empresa, ela está preparada ou está no caminho da preparação de uma governança transparente, uma governança séria, isso valoriza o seu negócio. Entendeu? Ou seja, por quê? A instituição financeira, e é normal você tratar com as instituições financeiras, ela percebe, ela verifica essa documentação e, olha, eles estão alinhados. Inácio, eu não quero brigar com a minha irmã. Aliás, adoro a minha irmã. Não quero. Mas na minha família, e olha que a empresa nossa é pequena, a empresa do meu pai, enfim, mas até para brigar tem que ter regra, entende? Por quê? Não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Quando você briga sem regra, vale tudo. E o maior prejudicado é a empresa. Então você trava, você bloqueia, você perde eficiência, ninguém produz. Se você muitas vezes está numa cadeira, o seu irmão está numa cadeira e ele está abalado ou vice-versa, por situações emocionais, o comprometimento muitas vezes vai lá embaixo daquele herdeiro que está sentado em cadeiras de diretoria, ou de CEO, ou de gestão,
E se ele não desempenhar, a empresa não vai se empenhar. Agora, você tocou num ponto aí, Geraldo, que sem dúvida nenhuma é importantíssimo, cara. Que é o quê? Como que as instituições, os seus principais fornecedores, como é que as instituições financeiras, bancos, etc., olham para o seu negócio. Porque a sua empresa, por melhor que esteja, muitas das vezes é estratégico você buscar financiamentos para pôr dentro do seu negócio de alguma forma, para um crescimento, para um investimento, às vezes ao invés de alocar o seu próprio recurso, caso você tenha. Independente se você tenha ou não, quando você está num processo de governança estruturada, governança familiar dentro do negócio, sem dúvida nenhuma, a segurança que essa instituição tem para o seu negócio, essa visão e a valorização do seu negócio, ela passa a ter uma valorização de mercado diferente. Você pode até não ter interesse de vender o seu negócio, mas que tem uma valorização de mercado, ela tem. Simplesmente por ter uma governança bem estruturada dentro do negócio. Eu tive a felicidade, Inácio, de conviver com... A gente tem mentores, né? A gente tem mentores. Às vezes, o nosso mentor, às vezes, não sabe, né, que eu sou mentorado dele, mas nós nos espelhamos em pessoas. Verdade. Né? E eu tive a felicidade de ter um grande mentor chamado Alisson Paulinelli, né, que infelizmente não está mais entre nós, e ele falou um negócio para mim que fez muito sentido. Falou, olha, eu quero criar sucessores e não herdeiros. Parece ser tudo a mesma coisa, mas não é, né, cara? Não é. Né? O sucessor, ele diz para mim assim, Inácio, é aquele que tem talento para suceder. Né? O herdeiro é aquele, dá a entender assim, que é algo que... Qual que é a minha parte? Ô Geraldo, esse tema, eu gosto de falar sobre isso, porque o que acontece? Isso aí que o Paulinelli falou é muito importante, e essa percepção desse fundador em também conseguir detectar, porque às vezes é um desejo dele, fundador, formar sucessores, mas ele precisa, a gente quando é pai, eu sou pai, se você é pai também, a gente ama demais nossos filhos. Então a gente encontra neles assim valores que ninguém vai encontrar. Só nós que estamos vendo. Só a gente que vê. Lá no fundo ele é fera. Verdade. Mas bem lá no fundo. E às vezes não é. Não é. E você... E tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas às vezes o equívoco pode acontecer quando você enxerga demais algo que realmente não está nele, nem é a vontade desse filho estar no negócio, mas sua vontade como fundador é tão grande que você traz ele para o negócio. Bênção demais se ele realmente tiver a competência, o sangue, a vontade de ver aquilo ali se desenvolver. Mas pode ser que não, e pode ser que o pai esteja ali se equivocando, porque ao trazer esse filho, não só ele pode futuramente comprometer o negócio, como ele pode fazer um filho que não é feliz na sua profissão. Caramba, rapaz, você foi profundo. E, Inácio, olha pra você ver, cara, eu tive uma situação, um negócio até, de certa forma, um pouco constrangedor. Existe um negócio chamado, a gente faz acolhimento familiar. Você vai explicar a governança, enfim, se você já passou por isso, você sabe como é que funciona. Nós temos que explicar, envolver toda a família para gerar pertencimento, né? Sim, enfim, sem dúvida. Não é a vontade só do fundador. A profissionalização, ela é de todo mundo, etc. E aí, eu me lembro, Inácio, né? Eu não sei se isso, tomara que não aconteça com você. Aí o fundador, Inácio, ele chegou e falou, olha, tá aqui a empresa nossa e tal, uma empresa muito bacana, enfim, né? Porque a empresa é a cara do dono, né? Verdade. É como se fosse uma filha dele, um filho dele. E aqui, tudo que eu fiz aqui, eu trabalhei, foi para vocês e etc, tal. Inácio, caramba, o filho falou assim, pai, mas eu não te pedi isso não, desse jeito assim, na lata. Tipo assim, eu não quero ser sócio. E você viu, assim, a decepção do pai, né? Porque... E tá tudo bem, Inácio, sabe? Tá tudo bem. Ué, eu não quero projetar no meu filho aquilo que eu quero ser. Eu quero ser empresário. Mas necessariamente meu filho não tem que ser empresário, não. Mas ele pode ser, por exemplo, um sócio da empresa, um acionista da empresa. Um acionista da empresa. Não é verdade? Sem e aí, dúvida. Inácio, ele vai sentar nessa mesa aqui, lá no conselho, por exemplo, no conselho familiar que eu me refiro, com um chapéu de sócio. E não necessariamente dentro da operação. Tá tudo certo.
não é? E ele trabalhando na profissão que ele gosta, como médico, como ortopedista, como engenheiro, seja a área que for, feliz, Isso. realizado e sendo acionista daquela empresa que está bem gerida profissionalmente, crescendo, se desenvolvendo, se valorizando e está tudo certo. Esse feeling desse fundador em perceber isso, em tratar, conseguir desenvolver e investir nesse filho, que ele entenda que faz sentido, e também investir no filho que quer seguir outra carreira, apoiando ele. Ele tem que se sentir apoiado para estar realizado, porque a gente se realiza quando a gente se sente apoiado e pertencente. Verdadeiramente na vida de todos nós, é isso que acontece. Então, quando o filho também percebe essa decepção, às vezes, do pai, isso internamente cria uma ruptura de relacionamento entre eles. Então é muito importante tratar isso com o fundador, entender, trazer e principalmente capacitar. Eu falo o seguinte, que se um dia algum filho meu fosse trabalhar comigo, tivesse esse desejo, eu faria como muitas empresas de sucesso fazem. Eu gosto muito de, às vezes, me espelhar em quem já está dando certo. Esse filho, eu colocaria ele para trabalhar externamente, em companhias maiores, em empresas, em setores também diferentes. Pega uma expertise lá fora. Para ele entender o que é um planejamento, o que são indicadores, o que é um projeto, o que é um cronograma, o que é um compromisso de ter que entregar, o que é disciplina, o que é a hora de chegar, o que é a hora de sair. Porque eu vou estar preparando esse possível herdeiro para a hora que ele vier, se ele tiver veia, competência, vontade de fato, e naturalmente eu entender que também faz sentido, que ele pode sim ser um continuidor da empresa, ele está preparado. Porque é normal o filho, às vezes, pai, hoje eu não vou, eu tenho uma festa, eu tenho um aniversário, né? E não vai no dia seguinte ali, no horário, não está envolvido de fato. Isso é normal e acontece na sua maioria. Então, eu acho que dentro desse bate-papo que nós estamos tendo aqui, a importância do fundador estar participando e desenvolvendo essa percepção para o negócio. Rapaz, mas top. Olha, eu tive até um insight aqui. Você, fundador, entenda, você vai deixar aqui muito mais do que um patrimônio, muito mais do que uma empresa, muito mais do que bens. Você vai deixar uma história, você vai deixar um legado. Se você quer, e verdadeiramente eu acredito que você quer, que esse legado se perpetue, cuide de profissionalizar a sua família. Cuide de conversar sobre esses assuntos de governança, sobre esse assunto de sucessão. É um assunto que não é só seu, é um assunto da família. Eu sei, a empresa é a sua cara. A empresa familiar é assim, é a cara do dono. Mas, como o meu convidado disse, nós temos que nos espelhar nos bons. As empresas que se perpetuaram, empresas centenárias, são empresas que tiveram a sabedoria, o fundador teve a sabedoria de tratar sobre esse assunto, sucessão. Sem dúvida. E olha, é muito mais fácil. Gostaria que o que eu vou falar aqui agora tivesse acontecido comigo. É muito mais fácil, fundador, fazer tudo isso com a sua presença. Você é o fundador do negócio. Você é aquela pessoa que os herdeiros ouvem. Né? Você tem total credibilidade para isso, como pai e como CEO daquela empresa. Então, fazer essa sucessão vinda de você, fundador, faz toda a diferença. Não vir esse início, esse passo de profissionalização, não vir do fundador é um desafio muito maior. Põe muito mais em risco aquilo que você criou. Sem dúvida nenhuma. Você tem a visão, você teve a capacidade de trazer isso até aqui. Então, seus filhos darão e ouvirão o que será feito, né, com a melhor da intenção, bem amparado por um bom profissional que entenda do assunto, que tenha conhecimento para fazer isso de forma conjunta. E, sem dúvida, quando você partir, quando você não estiver mais aqui, o processo estruturado já estará pronto. A regra estará pronta, mesmo que houver divergência. Haverá regra, até mesmo como o Dr. Geraldo aqui mencionou, quando você tem
regras para discussão, ela fica muito mais harmônica. Vamos Top. dizer assim. Inácio, mas vamos lá, agora eu vou lá na feridinha, cara. Se você puder Vamos lá. contribuir, é claro, enfim, a gente sabe a questão de sociedade. Assim, alguns insights, algumas lições, alguns aprendizados, né, que você, as suas sócias, enfim, tiveram nesse processo de profissionalização. Você, dentro do grupo Repel Repilub, você poderia compartilhar com a gente, assim, para poder impactar outras pessoas? Claro, né? Claro. Quando a gente startou, a gente tinha entre nós mesmos divergências de opinião. Para que fazer quando, mas terá regras para a gente mesmo seguir. Primeiro, a gente teve um tempo para entender isso, né? Entre nós, nem todos nós queríamos, talvez, constituir, enxergar a importância disso. Depois, você chega num ponto onde você vai estruturar, você vai discutir as regras, né? Imagina você com 4, 5 sócios, talvez um volume bem maior, talvez com 10 sócios, discutir regras que vão compor essa governança familiar, as condições que vão... muitas das vezes isso, num primeiro momento, ele gera entre as partes pontos de vista muito discrepantes, né? Porque um quer que isso faça parte das condições, das regras, e outro entende que não faz, que aquilo lá na frente talvez possa incomodar e etc. Então, é necessário persistir, passar por essas fases de construção, faz parte do jogo. Quando essa chave vira, você percebe que o nível de profissionalismo entre esses sócios, ele avança. Ele precisa sempre continuar tendo continuidade, mas já avança. A forma até de mentalidade, de entender que agora você começa a deixar menos o seu eu e você tem que olhar mais para o negócio, você tem que já responder mais para o CNPJ, você tem que, para estar ali, se aquele acionista que tiver, ele começa a ter que entregar resultado, porque o negócio precisa e está dentro das condições, das regras ali estabelecidas. Então, tem a parte ali, vamos dizer assim, da dor, da construção, da discussão do que será incluso dentro dos documentos, e depois você tem um processo de dar continuidade na empresa já com as regras constituídas. E aí você começa a ter que, com a presença, às vezes, do fundador não tem, você tem uma liberdade maior. Agora, com a falta dele, com as condições familiares necessárias ali, você começa a ter que ser algo que a empresa precise. E aí a empresa, geralmente, ela começa a ter uma oportunidade de avanço, mesmo que uma dose ainda menor, mas ela começa a se desenvolver de forma maior. Sabe, Inácio, eu conversando, e a gente, um dia, um mentor meu, né, ele perguntou: Geraldo, o que faz o seu coração cantar? O que te faz acordar cedo, o que faz trabalhar? Claro, Inácio, eu adoro dinheiro, pô, eu acho que todo mundo gosta de dinheiro, né? Só quem tem dinheiro que fala que dinheiro não é importante, na verdade. Claro que o dinheiro é importante, cara, mas eu fico assim numa satisfação de ver, de presenciar assim tanta história assim de sucesso, que sabe assim, que vê que valeu a pena, né, você ter feito isso, e tantas outras empresas. Mas ao mesmo tempo, Inácio, ver, né, eu espero que não seja o seu caso, mas empresas tão prósperas que de repente entraram em dificuldade quando o dono faleceu. E por que isso acontece? Às vezes, na maioria das vezes, as empresas são profissionais, o dono é profissional, automaticamente refletiu na empresa, mas a família não é profissional, né, Inácio? Porque veja bem, você, casado, dois filhos? Dois filhos, tem um casal. 2 filhos, né? Manuel e Davi. 2 filhos, enfim. Mas aquele assunto, será que o seu sócio, a sua sócia, sentaria numa mesa de reunião, por exemplo, com a cunhada dela, né, ou seja, com a sua esposa? Então, essas questões, elas têm que ser colocadas, né? Por exemplo, na empresa familiar, eu sou sócio da minha irmã, o cara adora minha irmã, apesar de já ter tido umas rusas com ela, é normal, eu amo a minha irmã. Mas daí, eu sentar numa mesa com meu cunhado, ou o contrário, será que a minha irmã sentaria no conselho, numa mesa de reunião com a minha esposa?
Verdade. Eu acho que não sentaria. É. Né? Ou seja, e aí a necessidade de se profissionalizar também a família. O que você acha disso, cara? Sem dúvida. O fundador, muitas vezes, é muito comum a gente ver, não necessariamente ele é um cara que, às vezes tem a formação técnica, né? Não é um cara, mas é uma pessoa que tem a capacidade de perceber oportunidade, de negócio, é um verdadeiro empreendedor. É normal que aquilo ali é um dom, como outros. Cada um tem o seu. E às vezes, não necessariamente, os filhos, às vezes vão ter aquela competência, aquela habilidade também. E na falta dele, como você disse, os sócios, quanto maior for esse número de sócios, maior o desafio, né? Realmente, sentar entre as partes é um desafio muito grande. É um desafio, assim, que infelizmente atrapalha tanto a empresa. No período de discussão que vai haver, muitas vezes vai durar muito tempo. Igual no seu caso, né? Foi no meu caso, 17 anos. A empresa perde muita oportunidade, porque quem no meio dessa emoção toda negativa vai estar tão empenhado, né? É muito difícil isso acontecer e a empresa às vezes não vai suportar aquele período. Como as empresas que fizeram parte da nossa história na transição da primeira e da segunda não suportaram. Fecharam. Né? Fecharam. Todas as empresas que fizeram parte da história do meu pai e do meu tio não existem. Não existem mais. Porque elas não suportaram o período de discussão. 17 anos de um processo de inventário, despesas com custas, honorários, advogados, enfim, travar o negócio todo ali, né? E a empresa, ela vive de competência, de energia, de se fazer o que tem para ser feito todos os dias. E quando você está discutindo, quando um casal, marido e mulher estão discutindo, quem investe nessa relação quando eles estão entendendo que cada um é um cabo de guerra? Você vence se você puxar para a direita e ela vence se vencer para a esquerda. Quem que está tratando o meio? O meio é o CNPJ. Então, quando os herdeiros estão nessa discussão de cabo de força, discutir isso é meu, isso é seu, não, eu não aceito, quem está cuidando do meio? Ninguém. A energia que está fazendo aquilo ali acontecer é o mínimo. E esse mínimo não sustenta o negócio. Você me deu uma ideia, eu vou convidar, oportunamente, eu vou fazer um convite para ele. Eu conheço um caso que a nossa equipe atendeu, de um processo de divórcio, em que a gente conseguiu, Inácio, que o fundador, a fundadora, o marido e a mulher, continuassem sócios, apesar de separados. Entende? Ou seja, eles preservar o patrimônio familiar. Eu achei aquilo muito bonito. Esse é um desafio ainda maior. Não, né? Esse é um desafio muito bonito. Eu achei bonito demais, sabe por quê? E tem lá tudo já definido, por exemplo, o relacionamento do ex-marido, por exemplo, o novo relacionamento pode ou não participar da empresa, o novo relacionamento da ex-mulher pode ou não participar da empresa, ou seja, eles tiveram, Inácio, é aqui de Minas Gerais, eu vou convidá-lo. Legal. Eles tiveram a maturidade, disse, olha, não deu certo, né? Nós estamos separando, infelizmente não deu certo, mas um negócio foi preservado. Isso é top, né, cara? É difícil você ver isso. E você só conheço um caso. É muito difícil. E é bonito de se ver, porque preservou ali as famílias, o direito de continuidade, possivelmente em tranquilidade. E, gente, o reflexo também, não é muito tema nosso, mas que gera nos filhos, né? Quando os filhos percebem aquela desavença avançada, não só do relacionamento do pai e da mãe, como você mencionou aqui, que já é, de alguma forma, uma perda para os filhos grande. Imagina, além disso, ter uma perda de condição financeira, de às vezes, ter que sair de escola particular ou de poder fazer um passeio anual, porque agora, além de não ter mais os filhos ali, que geralmente, às vezes, isso impacta negativamente nos filhos, agora também tem uma perda financeira de forma estruturada, porque cada um. Então, ver isso acontecer de forma plena e eficiente, preservando a família, de alguma forma, minimamente os filhos ali, sem dúvida, é bonito de se ver. Olha, eu digo para você, dono de empresa familiar, esse assunto, governança familiar, planejamento patrimonial e sucessório, você tem que conversar sobre ele. Nós temos uma questão cultural, às vezes você não gosta de falar, né? Muitos dizem que inclusive atrai, né, o evento morte, né? Mas você, verdadeiramente, você precisa falar sobre isso, porque não faz sentido
você deixar as pontas desamarradas, as pontas abertas, com a possibilidade de conflitos na família e, principalmente, a sua família vai perder muito patrimônio. Vou dizer para você o seguinte, né, você já deve ter percebido, você nasce e morre dentro de um cartório. Só que morrer no Brasil, a partir de 2023, ficou mais caro. Eu vou dizer para você, com a sucessão hoje pelos meios tradicionais no Brasil, custa pelo menos 15% do patrimônio. Ao passo que se você fizer a governança em vida, você fizer o planejamento patrimonial e sucessório em vida, eu vou dizer para você, se custar muito, vai ser 1% do seu patrimônio. Ou seja, Inácio, é muita economia que você faz, e mais do que isso, é muita tranquilidade que você traz para a empresa, para o negócio, para a família. Ô Geraldo, eu vou te afirmar isso aqui. Essa diminuição de percentual que você acabou de mencionar aqui, além dela ser muito relevante, essa economia ser muito expressiva, e que muitas das vezes, às vezes, as famílias não têm o recurso ali para bancar o que precisa ser bancado. Algumas sim, Exato. Outras nem têm o recurso. Então, imagina você ter que tirar um percentual maior desse do bolso, sendo que aquilo ali você nem tem. E às vezes os ativos estão dentro do inventário, presos em discussão, né? Pequena discussão que vai fazer aquilo demandar. Como é que faz? Olha a perda acontecendo. Isso. Agora, mais do que essa perda financeira tributária que você acabou de mencionar, eu vou te dizer que a maior perda ainda é a empresa se atrofiar nesse prazo aí, ó, nessa possível discussão familiar. Financeiramente, além da parte tributária tão relevante, a maior perda é, sem dúvida nenhuma, o engessamento da empresa no período de discussão dos herdeiros. Uma coisa que eu acho difícil, Inácio, na questão de sucessão, veja bem, pela lei você tem 60 dias para iniciar um processo de inventário. Deixa eu te falar, você ainda está em luto. O herdeiro, ele acabou de perder o ente querido, ele tem 60 dias para iniciar um processo de inventário. Normalmente as pessoas, de um modo geral, não tem dinheiro sobrando no caixa, ela tem patrimônio, né? E a lei diz que você, igual é o caso aqui de Minas Gerais, você tem que pagar o ITCD, que é o Imposto de Sucessão, num prazo de até 6 meses. Durante esse período, você vai ter que vender patrimônio. Aí você vai precisar de autorização do juiz. E normalmente, que leva tempo. Leva tempo. E normalmente, nessa condição, você vai ter que vender abaixo do preço de mercado, porque, do contrário, o imposto vai ter multa, vai ter correção. Por isso que, às vezes, Inácio, muitos falam assim, eu gosto muito de comprar patrimônio em herança, em sucessão, que é muito mais barato. É muito mais barato. Aí é uma sacanagem, né? Você que lutou tanto, mas infelizmente não teve conhecimento, igual foi o seu pai, o seu tio, sobre esses benefícios da governança, sobre os benefícios do planejamento patrimonial e sucessório, que poderia ter feito uma sucessão muito mais harmônica, muito mais equilibrada, com muita economia. Infelizmente, as pessoas não sabem disso. Se você perguntar para qualquer fundador, né, se pudesse, na ausência deles aqui, perguntar como é que você queria ver seus filhos bem. Seu maior desejo na sua ausência é ver os seus filhos bem. Mas como que isso vai acontecer se você, que pode fazer o planejamento para que eles possam viver bem, não fez? Você vai deixar para um número maior de pessoas fazer aquilo que você sozinho pode fazer com a sua autoridade, com a sua autonomia, preservando essa família que você criou com tanto amor, carinho e desejo, né? Sem dúvida nenhuma. Então, realmente a necessidade é abrir a mente, entender que faz sentido e que precisa. É uma necessidade. Inácio, cara, eu tô adorando bater um papo, assim, porque é governança na veia, é governança na realidade, né? Você é um cara dinâmico, para suas irmãs, né? Suas sócias são pessoas dinâmicas. Isso para mim, assim, é uma felicidade. Agora, eu queria, assim, se você pudesse, Inácio, se você tivesse o poder de aconselhar outros empresários, outros fundadores, enfim, segunda geração, o que você falaria, né, para essas famílias que, né, estão ou passaram por situação parecida com você? Geraldo, eu digo para essas pessoas o seguinte: elas precisam sempre buscar ajudas externas. Essas pessoas, esses bons
aconselhadores e profissionais, que muito das vezes te ajudará a fazer e entender o que precisa ser feito. Abrir a nossa visão para a gente caminhar na direção que precisa. Sem você não ter um conhecimento. Se você não buscar o conhecimento através de pessoas profissionais, se torna mais difícil. Eu gosto muito de ter ao meu lado sempre consultorias, ajudas, né, de advocatistas nos segmentos que eu preciso, às vezes tributário, às vezes familiar, enfim, seja ele nas áreas que forem, e aquilo pelo período necessário, às vezes por 6 meses, às vezes por 1 mês, às vezes por 6 meses, 1 ano, mas ela ajuda a oxigenar o que precisa ser feito. Então, sem sombra de dúvida, estar rodeados e buscar pessoas que possam auxiliar no que você precisa fazer dentro da empresa, cria uma empresa, a possibilidade de uma empresa mais sadia, uma empresa mais preparada ali para poder suportar o que ela precisa suportar. Inácio, e além de ser um bom gestor, né, o CEO, o sócio, enfim, quem está no negócio, ele tem que ser um bom estrategista, né, ele tem que ser um bom empresário, ele tem que ser um bom patrão, né? Eu até brinco às vezes com as pessoas com as quais eu me relaciono, olha, o empresário ele tem que ser advogado, tem que ser contador, ele tem que ter um conhecimento, pelo menos, ainda que mínimo, ele tem que ter um conhecimento de todas as áreas que impactam no negócio dele, né? Ele pode até, Geraldo, não conhecer, é bem possível isso que eu vou falar, não conhecer nenhum desses tópicos profundamente, mas ele entende a necessidade de estar cercado de pessoas boas, competentes, seja ela funcionário CLT, seja ela profissionais contratados, porque eu olho muito para fundador. Eu gosto muito de observar donos de empresas, CEOs, né, um termo muito usado. O que esse cara faz? Qual que é o ponto forte dessa pessoa? O que é o ponto fraco dele? Mas como é que ele consegue? E quando eu faço essa análise, quando eu faço essas perguntas olhando para uma dessas pessoas, eu percebo que muitas das vezes eles não são grandes conhecedores de nenhuma dessas áreas que você citou. Ele não tem visão, muitas vezes, contábil profunda, jurídica na área. Ele não tem, mas ele entende que ele precisa, ele entende que ele precisa de boas pessoas, estar rodeado de boas pessoas. E aí, quando ele se cerca de bons, um puta cara de financeiro, um cara de uma contabilidade eficiente, né, de gestão de pessoas, para uma pessoa com competência de KPIs ali, indicadores, um gestor de dados para ele, para simplificar, para que ele possa tomar decisão de forma rápida, isso é que faz muita diferença, eu percebo isso. Você não precisa saber essas coisas, mas você tem que ter o telefone de alguém que saiba. Né? Isso daí. Você tem que estar bem relacionado com amigos que também possam te indicar esses profissionais, que talvez você possa até não conhecer, mas conhece um bom amigo que vai te indicar e sem dúvida nenhuma isso vai fazer diferença no negócio. Inácio, caramba, olha, nós já estamos chegando ao final do nosso bate-papo, sabe? Eu gostei demais de você ter aceito o meu convite, de você vir até esse estúdio para compartilhar as suas experiências e impactar você, que é o dono da empresa familiar, você que é o sucessor, né? Que através dos exemplos, através desses insights que normalmente surgem num episódio como esse, pode ser útil aí para você, né? Isso é governança familiar, né? Você talvez até nunca ouviu falar disso, né? Talvez você ouviu falar sobre Holder, que é a filha mais conhecida da governança familiar. Mas se você quer, e verdadeiramente eu acredito que você queira, né, que seu legado, que esse negócio familiar que você tanto batalhou, tanto lutou, prospere, continue para as próximas gerações, cuide de profissionalizar não só o seu negócio, que eu acredito que esteja profissional, mas profissionalizar também a sua família. E mais do que isso, não faz sentido pagar imposto de sucessão. Faça um planejamento patrimonial e sucessório, deixe as coisas resolvidas. Verdade. Em vida. Verdade, sem dúvida nenhuma. Você falou tudo, você fez um resumo aí do que precisa ser feito, do que um empresário brasileiro, independente do tamanho do seu negócio, precisa fazer. É muito mais caro deixar para depois e põe muito mais em risco o seu negócio, deixar para depois, do que fazer isso em vida, na sua presença, com você na liderança, coordenando isso da forma melhor possível.
Se cerque de profissionais, busque um profissional. Está aqui o Geraldo, que conhece isso de forma profunda e que certamente pode fazer um bom trabalho e te ajudar nessa etapa. Tá aí. Então, se você gostou desse episódio, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, para que nós possamos trazer, né, outros profissionais, né, outros empresários para também compartilhar as suas experiências, né, lá na empresa familiar. E lembrando também, pessoal, eu vou deixar aqui, você pode clicar no link da bio, a gente tem muito material gratuito, viu? Muito material gratuito sobre governança familiar, né? Sobre planejamento patrimonial e sucessório. E se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, manda mensagem para nós, manda mensagem para a nossa equipe, para que a nossa equipe possa analisar o seu assunto, sempre com aquele propósito, né, de melhorar um pouquinho, jogar uma luz sobre esse assunto tão extraordinário que é a governança familiar. Inácio, cara, valeu demais pela sua presença, viu? Vai deixar saudade esse episódio. Você pode estar certo. Te admiro demais, você é um cara espetacular. Parabéns para o Grupo Repel, parabéns ao Grupo Repilub, parabéns a você, às suas sócias, né? Luciana e Juliana, mais conhecido como Lu e Ju. Lu e Ju, né? Que Deus abençoe o negócio de vocês, né? Que continue prosperando. Amém, Geraldo. Obrigado aí pela oportunidade de alguma forma poder ter contribuído com o público seu, as pessoas que te seguem, que admiram o seu trabalho também. Para mim é uma oportunidade poder fazer parte aí. Um pedacinho da sua história. Valeu, campeão. Grande abraço, obrigado, viu?